Bom, como todos sabem, estamos nesse mês de outubro comemorando a Reforma Protestante. Tivemos aí um pequeno papo de alguns minutinhos sobre o que ocorreu para haver de fato a Reforma Protestante. E vimos que foi todo um desgaste teológico e tudo mais na igreja que desencadeou a reforma que nós comemoramos aí a partir do 31 de outubro de 1517. Mas o que de fato ocorreu depois de tudo isso? Aí a gente tem o seguinte: após a reforma deflagrada, mesmo que não tivesse essa intenção primária, mas ali por Martinho Lutero, surgiram outros personagens e o principal deles foi João Calvino, na Suíça e França. E ele escreveu uma vasta obra teológica de interpretação bíblica, mostrando o que era essa fé reformada. Dentre essas obras, ele escreveu as Institutas, encaminhada ao rei, para poder explicar o que é que essa nova fé estava propagando e que era uma fé bíblica. Daí a igreja começou a se expandir, muitos foram perseguidos em outras partes da Europa, foram para a Suíça e ali foram meio que discipulados, instruídos aos pés de João Calvino e da escola recém-criada por ele. E foram espalhando por outras partes da Europa depois, anunciando o Evangelho, a fé reformada. E aí a nossa igreja presbiteriana surgiu com esse termo exatamente na Escócia. E a John Knox foi o grande responsável pela propagação da fé reformada na Escócia, e ele, propagando essa fé, propagou também os princípios da reforma e aquilo que era os princípios de governo que a reforma acabou estabelecendo, porque a igreja até então era uma igreja bem verticalizada. Com a visão calvinista, uma visão bíblica, as lideranças eclesiásticas se tornaram mais corporativas. Daí o termo presbiteriano foi cunhado na Escócia. Por quê? Porque a igreja é uma igreja liderada por presbíteros. Daí o nome até é meio confuso para muitas pessoas, Mas presbiteriano vem de presbítero, ou seja, é um sistema de governo, onde os presbíteros é que dirigem, que coordenam a igreja. Então, nesse sentido, a igreja reformada e a igreja presbiteriana especificamente se tornou uma igreja com um sistema de governo descentralizado. É um sistema democrático representativo, onde há uma liderança do pastor local ou de pastores locais com os presbíteros e que são eleitos pela igreja local. Quer dizer, um pastor presbiteriano, ele não é vitalício no sentido de que ele ficará numa igreja a vida toda, ou ele não herda alguma coisa. Ao contrário, ele é colocado ali pela própria comunidade. Claro, ele pode ficar ali a vida toda, pode ficar 1, 2 anos, 10 anos, mas é quem decide por essa questão, pela permanência ou não, é a igreja local, especialmente por meio do seu conselho de presbíteros. Daí o termo presbiteriano. Da Escócia, a igreja reformada acabou se espalhando por outras partes do mundo também, como igreja presbiteriana, e nós temos aí um episódio que foi a fundação dos Estados Unidos, especialmente pelos puritanos, de onde viemos para o Brasil. Mas antes disso, fomos para lá como um povo perseguido. Os europeus cristãos, especialmente aqueles calvinistas, que estavam bem relacionados com a fé protestante, foram perseguidos e acabaram por fundar a América do Norte. Daí o evangelho se propagou naquele continente. Veremos num próximo momento como é que nós chegamos ao Brasil. Que Deus possa abençoar o seu coração.